Boa tarde a todos. Damos início ao nosso quarto colóquio do oitavo grupo de pesquisas em Direito Eleitoral e Ciência Política. O tema de hoje será as formas de erosão democrática no século XXI. A apresentação, a presidência da mesa ficará a cargo do professor Sérgio Luiz Versolato de Abreu, que ocupa a cadeira 5, que tem como patrono Robert Down e como patronesse Teresa Tang. O professor Sérgio Luiz Versolato de Abreu, ele possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná e graduação em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba. Tem especialização em Direito Eleitoral e Processual Eleitoral, mestre em Direitos Fundamentais e Democracia pelo Centro Universitário Autônomo do Brasil, membro coordenador do Grupo de Pesquisas em Direito Eleitoral e Ciência Política da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Também atua como técnico judiciário no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e tem experiência na área de direito, com ênfase em direito eleitoral. A apresentação dos colóquios de hoje será realizada, está prevista a realização da apresentação dos colóquios de hoje pelo acadêmico José Alberi Forte Júnior, representando a Unidom Bosco, que ocupa a cadeira número 35, que tem como patronesse Frida Kahlo e como patrono John Lewis. Também representando a Unidom Bosco, teremos a apresentação da acadêmica Aline Borek Sizimanski, que ocupa a cadeira 9, que tem como patronesse Cristiana Chivanzi Romanó e Rui Barbosa, como patrono. Também teremos a apresentação da acadêmica Marcele Maria Leder, que representa a Universidade Federal do Paraná e ocupa a cadeira 47, que tem como patrono Antônio Gramsci e Chantal Mouffe como patronesse. Também teremos a presença de Dagoberto Aieta de Miranda, representando a Uniopet, que ocupa a cadeira 23, que tem como patronesse Maria Montessori e como patrono Paulo Freire. E, por fim, teremos a apresentação de Cleiton do Nascimento Soares, representando a Unidom Bosco, que ocupa a cadeira 39, que tem como patronesse Marilena Chauí e como patrono Theodor Adorno. Então, eu passo a palavra agora e o comando desse colóquio para o professor Sérgio Luiz Versolato de Abreu. Então, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, professor Rogério. Boa tarde a todos os participantes. Tá? Então, nós vamos começar agora. Nós vamos fazer uma rodada de apresentação dos patronos, uma rodada mais curta, né? Não vai apresentar o que é basicamente cada um dos patronos, né? E depois faremos uma rodada no tema mesmo. Tá? Então, deixa eu passar para vocês aqui. Bom, vocês estão vendo aí a tela. Aqui eu estou passando os patronos que eu tenho, por exemplo, a minha cadeira, que é a Teresa Cristóvão Tang, né? Ela foi uma das primeiras juízas no Brasil, e olha que desde que a magistratura começou, ela deve ter sido a segunda ou terceira. Ela entrou na carreira em 1954, né? Chegou a desembargadora em 1975, e a presidente do TRE de Santa Catarina em 1996. Não, 1989. Em 1986 ela foi presidente do TRE de Santa Catarina, em 1989 ela foi presidente do TJ de Santa Catarina. Então é uma carreira... essa demora, talvez, na carreira, de subir da carreira, tem a ver também com a própria situação da magistratura, né? Que sempre foi muito masculina naquela época, o que já não se repete agora. Né?
E o outro patrono, que é o Robert Alan Down, que escreveu vários livros, né, sobre ciência política, ele revolucionou a discussão sobre democracia, né, questionou até que ponto a Constituição americana era democrática, né, escreveu a Poliarquia, e é um dos inspiradores até desse próprio curso da qualidade da democracia. Né, porque ele trouxe alguns temas justamente para a gente medir a qualidade, como que se diz que um país é democrático. Né? E em outros, em outros anos anteriores, a gente estudou sobre democracia. Né? E vimos muito que democracia tem em vários países, né? Mas a qualidade dela é o que faz a diferença. Então, agora eu passo a palavra para o Alberto, continuar a respeito do patrono dele. Obrigado, professor Sérgio. Deu um probleminha aqui, ele demorou a destravar. Eu vou falar, então, sobre o meu patrono e a patronesse, nesse quarto colóquio de formas de erosão democrática do século XXI. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Ok. É a cadeira 35. Então, a patronessa é a Frida Kahlo e o patrono, o John Lewis. Trava um pouquinho aqui na tela. Aí. Então, começando com a Frida Kahlo, ela foi uma pintora do movimento surrealista. Ela foi uma grande expoente e pintora desse movimento. Ela faleceu bem nova, aos 47 anos, e ela foi aderente ao Partido Comunista em 1927, devido às grandes ideias, que ela se apaixonou realmente por aquele partido. Durante a sua vida, ela expôs no Louvre, Nova York, Denver, Cidade do México, entre outros lugares, sempre referências assim, que eram referências em arte. Ela foi casada com o Diego Rivera. E assim, vale lembrar sempre que a vida amorosa dela sempre foi muito atribulada. Ela sempre foi marcada por crises de ciúmes entre os dois, grandes brigas. Ela morreu, inclusive, enquanto eles estavam juntos já no segundo casamento. Eles moravam, só que assim, era um casamento um pouco aberto, bem moderno para a época, em casas separadas. Ela teve um breve caso com o Trotsky, enquanto ele morou no México ali na década de 30. É importante dizer assim que ela era praticamente anônima até o final dos anos 70. Foi redescoberta por historiadores de arte, ativistas políticos, que viram nela uma grande gama de valores atuais, né, para a década de 70 e hoje também, que ela fez em toda a sua luta de sua vida. Ela virou ícone para o movimento chicano, o movimento feminista LGBTQ+, bem no final dos anos 90. A vida dela ela foi marcada por um acidente de ônibus em 1925, que a deixou impossibilitada de ter filhos, que era um grande sonho da vida dela. Inclusive, ela tentou por 3 vezes engravidar e 3 vezes houve o aborto espontâneo. Ela teve a vida bem retratada em diversas manifestações culturais. Tem vários filmes a respeito dela, alguns biográficos, músicas, peças teatrais. Assim, hoje nós retomamos e vemos que ela foi uma mulher bem à frente do seu tempo, por isso que hoje ela é ícone realmente dessa parte mais de valores assim progressistas que a gente percebe hoje nela. Então, assim, tem várias formas de conhecer bem a vida dela, com músicas e tal. Inclusive, uma artista brasileira, Adriana Calcanhoto, fez um pedacinho de música dela, que deixa eu só verificar aqui se eu tenho a música Esquadros aqui aqui. Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. Portanto, assim, ela realmente é bastante influente
hoje na nossa cultura. O próximo, o patrono, ele é o John Lewis. E o John Lewis, ele foi uma pessoa muito importante para a cultura democrática mundial. Então, ele foi, recentemente ele faleceu em 2020, né? Ele foi um grande líder do movimento por direitos civis e político americano, foi um político do estado da Geórgia. Ele organizou a marcha sobre Washington em 63, sendo um dos 6 grandes líderes daquele movimento, como foi conhecido. A missão de vida dele foi tentar terminar com a segregação racial legalizada nos Estados Unidos. Ele sempre defendeu manifestações pacíficas e não violentas. Em 65, ele participou e organizou uma manifestação pacífica, mas em repressão policial ele quase morreu. Ele teve o crânio perfurado e teve grande repercussão porque tudo isso foi registrado pela televisão. Consequência deste ato, e principalmente por causa da agressão, foi aprovada a Lei dos Direitos de Voto, isso lá em 1965. E Lewis fez parte da liderança democrata da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Ele era membro do Partido Democrata dos Estados Unidos desde 65. Ele teve várias homenagens da sociedade civil e política, incluindo a mais alta honraria civil nos Estados Unidos, a Medalha Presidencial da Liberdade, que Obama entregou para ele em 2011. Lewis conseguiu o primeiro cargo político no Congresso americano em 86, como senador, ao derrotar o senador Julian Bond, que era outro defensor dos direitos civis. Em 17 de julho de 2020, ele morreu aos 80 anos de câncer de pâncreas. Foi uma grande perda para a questão da luta civil, principalmente para a questão da igualdade racial nos Estados Unidos. Ok? Terminado, professor. Acho que seu microfone... Aline, por favor. Boa tarde a todos. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a Cristina Romanó e o Rui Barbosa. Aqui, a Cristina Romanó, ela é procuradora regional da República e atua no Ministério Público Federal. Ela cursou a Faculdade de Direito na Universidade Federal do Paraná e na Golden Gate University School of Law. Ela ingressou no Tribunal de Haia em 1999. Ela chefiou uma equipe de assistentes de acusação da limpeza técnica de Milosevic contra os kosovares, de origem albanesa, em Kosovo. Ela tem atuações em tribunais internacionais, direitos humanos, justiça criminal, organizações internacionais, direitos humanos internacionais, direito penal internacional e lei pública internacional. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Rui Barbosa. O Rui Barbosa, ele é bastante conhecido
pela sua oratória, não só pela oratória, também pela sua baixa estatura. Ele tinha, em média, 1,51 m. Ele era um grande civilista. Com 5 anos de idade, seu professor Antônio Gentil já chamou sua mãe para uma conversa, para falar do seu bom desempenho em formulações de frases. Com 11 anos de idade, o seu professor chamou novamente seus pais para uma conversa, porque ele já sabia muito, disse quase tudo. O menino era um prodígio, e nessa época ele começou então a estudar alemão também. Em 1866, ele ingressou na Faculdade de Direito de Recife e 2 anos após, ele foi estudar em São Paulo. Uma curiosidade, junto com ele foi Castro Alves, que era um grande amigo. Em 1868, ele fez o seu primeiro discurso, que foi no fim da Guerra do Paraguai. Em 1878, na Bahia, ele passou a dirigir, então, o Jornal Diário da Bahia. Em 1889, ele publicou o artigo chamado Plano contra a Pátria. Esse artigo ficou bem famoso, porque até Benjamin Constant comentou que foi o artigo que derrubou o Império, foi o artigo que proclamou a República. E logo em seguida, o Brasil viraria República. O Rui, juntamente com o Prudente de Moraes, foi eles dois que praticamente redigiram a primeira Constituição brasileira em 1891. Já no governo de Marechal, Rui se tornou o primeiro ministro da Fazenda do Brasil. Um marco que marcou bastante a história dele foi o dia 14 de dezembro de 1890, que ele mandou queimar todos os documentos relacionados à escravidão no Brasil. Alguns historiadores criticam muito isso até hoje. Ele era uma pessoa extremamente neoliberal, não apenas político, como também econômico. Então, como ministro da Fazenda, ele lança um plano econômico, que foi conhecido como encilhamento, que havia pouco meio circulante no Brasil, ou seja, faltava dinheiro em papel mesmo. Então, ele determina que os bancos possam imprimir cédulas de papel. Logo depois do fracasso que foi esse plano econômico do encilhamento, Rui se demite e, em seguida, Marechal acaba renunciando. O seu sonho sempre foi ser presidente. Talvez por causa do fracasso do encilhamento, ele nunca conseguiu se eleger como presidente da República. Ele concorreu 4 vezes ao cargo e foi derrotado 4 vezes. Então, assume o Marechal Floriano Peixoto e, nesse governo, ele estava morando na Bahia, acaba sendo exilado para o Chile e, logo depois, para Buenos Aires. Em 1884, ele concorre à presidência mesmo no exílio. Ficou em 4º lugar. Ganhou Prudente de Moraes. Na revirada do século, ele volta para o Brasil. Outro marco que marca bastante a sua história foi representante na Conferência de Haia, em 1907. Já em 1910, ele concorre novamente à presidência, que ficou bem marcado como a campanha civilista contra a campanha dos militares. E ele perde mais uma vez para o Hermes da Fonseca. Então, ele perdeu a eleição de 1910 e concorreu novamente em 1914. Quando ele percebeu que ia perder a eleição para o Venceslau Braz, ele fez um manifesto à nação, abandonando a campanha. Então, ele foi considerado um grande pensador, a mentalidade da nação na era passada. Bom, esse é o resuminho que eu tenho sobre os meus patronos. Marcelo, por favor, pode. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouco bem brevemente, sobre a minha patronesse, meu patrono. Destacando que patronesse foi o primeiro conhecimento que eu tive nesse grupo de estudos, porque eu não sabia qual era o feminino de patrono, eu achava que era patrona, sei lá. Mas, bem, a minha patronesse é Chantal Mouffe. Eu vou compartilhar aqui. É só clicar apresentar? Tá. Uma janela? Ou a tela inteira? É ali na setinha para cima. Tá. Apresentar agora, achou? Tá, coloquei a tela inteira.
Que eu... Ai. Vocês estão vendo? Sim. Aqui. A Chantal Mouffe, que é a minha patronessa, é uma cientista política e filósofa pós-estruturalista belga. Portanto, ela faz parte desse grupo de filósofos da segunda metade do século XX, especialmente a partir dos anos 60, que questionam certas premissas clássicas da filosofia ocidental, né? Certos pontos que vinham desde a filosofia grega. Ela ela é belga, nasceu na década de 1940. A data eu coloquei 1940 porque em algumas fontes dizia 1947, outras 1943. De qualquer forma, isso é irrelevante. O trabalho dela é bastante direcionado aos estudos críticos da democracia, mas ao mesmo tempo ela é uma grande defensora da pauta da defesa dos valores democráticos tradicionais. Ela também possui interesse sobre assuntos pós-coloniais que dizem respeito a esses países e realidades epistemológicas e de vivência, né, que estão fora desse centro global, que seria a Europa e os Estados Unidos. Ela morou na Colômbia, estudou na Colômbia, inclusive. Também ela estudou em Paris, foi colega do Althusser, na Universidade de Paris. Atualmente, ela é professora de teoria política da Universidade de Westminster, em Londres. E ela tem algumas teorias bastante interessantes sobre a democracia também. Em relação ao populismo, por exemplo, ela tem uma concepção divergente do que a maioria dos teóricos tem. Ela concebe o populismo como uma possibilidade de implementação de uma democracia radical, que suprimiria a democracia liberal por uma forma mais radical e ativa da democracia. Enfim, falar um pouco sobre o meu patrono também agora, que é o Antônio Gramsci. Ele nasceu na virada do século XIX para o século XX, é um teórico e ativista político marxista. Ele participou da fundação do Partido Comunista Italiano. Antes da fundação do partido, ele foi filiado ao Partido Socialista Italiano também. Cabe destacar que ele nasceu na Sardenha, que é a região mais pobre da Itália, e que ele também foi deputado e se tornou um símbolo de resistência antifascista, porque em 1926 ele foi preso pelo regime fascista e permaneceu encarcerado até 1937. Ele morreu logo depois que teve a sua liberdade concedida. Durante o tempo em que esteve preso, ele escreveu os Cadernos do Cárcere, que são 33 volumes de ensaios filosóficos, basicamente. Mas é isso, esses são os meus patronos. Como eu paro? Tá. Bom, agora nós vamos entrar no tema, né, da erosão democrática. Né? Eu vou fazer uma breve introdução para vocês terem uma noção global. Né? Quando a gente começou esse curso, as origens da democracia, nós vimos a ideia da democracia foi apresentada no primeiro colóquio, né? Falou da democracia desde a época dos gregos, né, até a atual. Há uma diferença, por exemplo, que a democracia das épocas grega era uma democracia mais direta. Tá? Hoje, esse tipo de democracia ela existe em pequenos locais, muito restrita, né? Ela não é mais uma democracia direta, ela não é algo assim tão universal, né? Ainda mais pelo tamanho que a sociedade, a complexidade que foi se tornando. Então, a democracia representativa ela é um pouco mais, ela é praticamente aceita em todo mundo, né, que usa esse tipo de democracia. E a democracia, e dentre as democracias representativas, né, nós temos vários modelos, né, de democracia. A democracia liberal é a democracia que garantiu assim, é uma das democracias que garantiu uma certa liberdade, a implementação dos direitos humanos, né, frente às pessoas. Ela tem uma prioridade assim, de restringir, às vezes, o papel do Estado, né, segurar ele, né, pelo tamanho dele, contra as pessoas individualmente. Né? Então, as instituições que garantem a existência da democracia, né? Então, foi nessa parte da origem da democracia, que ela surgiu
num limiar, né, numa tentativa de estabelecer mais segurança na sociedade. E o segundo tópico que foi, né, o que se considera quando um país é democrático, né? Nesse tópico, aí o Robert Down trouxe uma grande contribuição para a sociedade, né, apresentando vários aspectos, né, quais são os valores que predominam, né? O direito, né? O direito não é só simplesmente você votar que um país vai ser considerado uma qualidade e considerado democrático, né? E se votam até em países que não são democráticos, considerados democráticos. Qualquer liberdade você tem. Então, um país considerado democrático é aquele que você tem o direito de fazer oposição. Alguns países, ultimamente, estão colocando em suas constituições esse direito expresso, temendo, às vezes que alguém mal intencionado entre, alguém com perfil mais autoritário entre no governo e não dê esse direito de fazer oposição, de contestar, de criticar, é um direito não escrito, muitas vezes não escrito nos países, mas é um direito inerente. Então, como às vezes um princípio mais legalista vai dizer que se não está escrito, não é um direito. Então, há um risco. Então, ele veio trazer, o Roberto Down trouxe vários aspectos. E outros cientistas políticos e também defensores dos direitos humanos também trouxeram outros valores para essa discussão. Um país, quando ele vai ser considerado democrático, né? Então, vai ter a liberdade de expressão, aqui. E o grupo anterior, o terceiro tópico, né, foi a questão do desenvolvimento da internet. Né? Qual foi o papel que a internet deu, qual a bagunça que ela fez nesse sistema democrático, né? Os partidos ficaram perdidos, ficaram meio... Os partidos políticos que são considerados na Constituição do Brasil, por exemplo, como algo essencial para o funcionamento da democracia, eles ficaram perdidos porque vários grupos que antes tinham na sociedade civil, né, estavam dispersos, a internet reuniu e eles participam ativamente também nas eleições, às vezes dentro de outros partidos. Né? Em 2018, nós tivemos exemplos clássicos disso, né, de grupos, dentro de grupos que participavam de eleições, né, e concorreram, às vezes, em partidos diferentes, dependendo do Estado, mas pertencem ao mesmo grupo. Né? Nós tivemos isso acontecendo. Então, agora, por exemplo, nós vamos, dentro desse tópico, desse desenvolvimento da democracia, né, dessa insegurança que a gente vive, inclusive, nós vamos, o grupo fez um estudo, né, a Marcelo, o Alberto e a Aline, né, fizeram uma pesquisa, né, de vários tópicos, né, como que funcionaria essa questão dessa erosão democrática, né, como que ela ocorre, as características dela, quais as formas de você evitar, né, como que você consegue evitar. Então, essa rápida introdução no tema, acho fundamental até para você resgatar os colóquios anteriores, né, a contribuição que eles fizeram para esse debate, que vai colocar nós frente agora a uma sociedade, por exemplo, que se encontra num impasse, né? E a erosão democrática não é só um tópico, como se diria, um tópico mero ilustratório, não. Nós vemos no site da Freedom House e daquele VDEM lá, que é uma organização sueca também que vê as variedades de democracias no mundo. Os dois sites, eles coincidem e vão dizer que há uma certa regressão, há um certo... Quando falam em crise de democracia, não é só uma crise de representação, há algo muito mais sério acontecendo. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, de 2011 a 2021, o número de países, por exemplo, onde houve mais restrições à liberdade de expressão, que havia 5 países com essa restrição de 2011, passou a 35. Países onde a polarização foi prejudicial, de 5 passou para 32 em 2021, 2011. Então, a quantidade da população mundial que vive sob regimes autocráticos hoje, em 2011 eram 49% da população mundial. Hoje são 70% da população que vive sob regimes autocráticos. Então, para você chegar no regime autocrático, é que você não tem mais a liberdade, né?
Então, tem um processo para se chegar a isso. E é esse processo que esse grupo se dispôs a estudar, como se dá essa erosão, como ela se deu em vários países e quais as características que as dá. Até para a gente se vacinar contra certos discursos que dizem defender a liberdade, a democracia, mas até a página 2. Na página 2 começa a restrição dos direitos. Né? Os próprios direitos humanos, assim que a democracia se erode, os direitos humanos é o próximo que vai cair. Né? Os direitos humanos só conseguem persistir em países onde há uma democracia, né? Onde as instituições são sólidas. Então, agora eu passo a palavra para a Aline fazer a apresentação dela. Na verdade, eu acho que é para Marcele, professor Sérgio. Assim, Marcele, desculpa, eu olhei para a Marcele e falei o nome da Não, Aline. tudo bem. Pensei que talvez tinha mudado a ordem, por isso eu fiquei quietinha, assim, que será que aconteceu? Mas tudo bem. Eu gostaria de começar a apresentação sobre o tópico da erosão democrática no século XXI, remetendo um pouco ao conceito da área das ciências naturais, né? O conceito de erosão, que possivelmente é o que a gente tem maior contato, ao menos na escola, sempre que a gente ouvia a palavra erosão, estava ligada às aulas de geografia, biologia, enfim, às ciências naturais. Nesse campo das ciências naturais, a erosão ela significa um processo de deslocamento gradual de terra de um lugar para outro, que ocorre em razão da atividade de certos agentes naturais, como o sol, o vento ou as águas. A ação desses agentes, por si só, ela é invisível aos olhos nus e é praticamente imperceptível. Quando nós vemos um solo, ninguém enxerga o vento retirando pequenas partículas e fragmentos desse lugar e depositando em outros. Entretanto, é inquestionável que os efeitos, as consequências dessa ação, elas são plenamente perceptíveis e, inclusive, muito desastrosas, podendo provocar a morte da fauna e da flora, especialmente aquáticas. No campo do pensamento político, a erosão ela é incorporada com muito desse sentido para contemplar os atuais processos de retrocesso democrático, nos quais também se verifica um elemento gradual, não repentino e em alguma medida invisível, da mesma forma como ocorre no campo das ciências naturais. Assim, nós podemos dizer que os canhões, o exército, o uso sistemático de técnicas de tortura, as prisões ilegais de adversários políticos, etc. Enfim, todas as características dos golpes de Estado tradicionais que tiravam certas pessoas do poder para colocar outras pessoas ou grupos políticos no poder, ou instaurar um autogolpe, né, manter ilegitimamente o mesmo sujeito no poder, ou mesmo grupo político no poder. Todas essas características dos golpes de Estado tradicionais que ocorriam antes do século XXI parecem ter sido substituídas nessas primeiras décadas do século XXI por uma nova forma que a gente chama de uma forma erosiva, que é a erosão democrática, que nem por isso é menos prejudicial, como o professor acabou de destacar na sua fala. Para tratar sobre as erosões democráticas, pelo menos nesse momento inicial, para não me prolongar muito, eu gostaria de trazer também algumas ideias que estão na obra de Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Não sei como falo sobre o nome deles, acho que é isso. Algo nesse sentido, mas enfim, esse é um livro muito famoso, certamente vocês já ouviram falar. Uma primeira ponderação também é que o estudo sobre a erosão democrática ela é uma análise do movimento, ou seja, o objeto dela não é analisar os conceitos isolados de democracia e autoritarismo enquanto dois conceitos opostos que ocupam polos opostos de um mesmo plano político, assim. Pelo contrário, o objeto de estudo, quando a gente fala em erosão democrática, é justamente o deslocamento dos estados, dos povos, em direção a um desses polos ou outro. A análise comparada entre os diversos países que vêm sofrendo esses processos de erosão democrática permite que nós cheguemos a certas conclusões, quase uma espécie de fórmula, digamos assim, do processo erosivo da democracia.
Em primeiro lugar, a gente poderia dizer que ela está ligada à atuação de certos agentes políticos, que geralmente são internos a um sistema político, então eles são endógenos, não são agentes exteriores do sistema, eles são internos, mas apesar disso, no mais das vezes eles se autodeclaram como antipolíticos, como outsiders, como sujeitos que são avessos, refratários à política e ao sistema. Muito embora eles mesmos permaneçam nesse sistema, às vezes por décadas, 20, 30 anos, enquanto agentes políticos. Mas isso não os impede de articular esse discurso completamente retórico, que não tem qualquer respaldo fático, né? Além disso, geralmente eles são eleitos, que essa também é uma diferença crucial entre os golpes de Estado tradicionais e a erosão democrática. Mas, embora eleitos pela vontade popular, eles acabam minando as instituições de controle de poder, né? E, consequentemente, instituem um regime de poder ilimitado e absoluto, ao qual chamamos de autocracia. Além disso, chama atenção o fato de que, em regra, esses atores políticos eles não ocultam as suas tendências autoritárias. Muito pelo contrário, eles tendem a deixar isso explícito, hoje em dia com as redes sociais, em suas redes sociais, em seus discursos oficiais. As suas predisposições autoritárias, elas estão sempre postas, não é algo oculto. E eles se utilizam desse discurso como uma forma de justificativa, como se o autoritarismo, assim como a violência, que também é um fator que eles tendem a encorajar esses líderes autoritários, são utilizados como uma forma de prezar, pelo menos no discurso, né, por certos valores morais socialmente relevantes, como o combate à corrupção ou à soberania nacional. Nesse sentido, a erosão democrática ela se dá inicialmente num plano simbólico, com uma tendência de sua expansão para a captura das instituições de controle. Então, nesse plano simbólico, até através desses discursos, como o combate à corrupção ou a soberania nacional, um outro pilar da democracia é arrasado, que é os adversários, que seriam adversários políticos, eles são transformados em inimigos. E não só inimigos políticos da facção, digamos assim, que está no poder, mas eles são tidos como inimigos da nação, da pátria, inimigos às vezes de Deus, de acordo com os discursos que podem suscitar também elementos religiosos. Então existe essa demonização e essa versão plena ao que seria simplesmente adversários políticos e com os quais qualquer democrata deveria saber conviver e lidar com as frustrações desse sistema. Enfim, dentro dessa lógica antidemocrática, esses sujeitos que chegam a certos cargos públicos e que deveriam representar e governar toda a população, eles acabam atuando quase que exclusivamente em prol do seu eleitorado, que é uma violação das regras escritas e não escritas da democracia. Por fim, um ponto muito importante é também o questionamento de como, se essas pessoas elas nunca escondem as suas tendências autoritárias, como elas conseguem tamanho apoio a ponto de chegar ao poder e se manter, né? Além dessa referência a valores morais, a esse moralismo social, existe um outro fator de grande relevância, que é o fato de que, muitas vezes, as elites políticas tradicionais, que não são, em sua essência, autoritárias, elas tendem a apoiar esses governos ou esses agentes, né, esses atores políticos, porque percebem neles uma figura capaz de derrotar os seus adversários políticos tradicionais. Então, essas figuras elas contam com o apoio, em grande medida, das elites políticas tradicionais que buscam derrotar os seus próprios adversários. Mas essas elites tradicionais elas acabam desconsiderando a possibilidade de perder o controle dessa situação, né? Porque o que se inicia num plano simbólico vai capturando as instituições de controle e gradualmente se passa de uma democracia para um regime mais autoritário. E nesse caso também acabaria resultando na perda de seus próprios direitos políticos, dos direitos políticos das elites políticas tradicionais que
não raro, apoiam essas figuras públicas. É isso. Bom, agora eu vou dar continuidade, vou falar um pouco sobre a erosão democrática. Então, são 4 os indicadores do autoritarismo, segundo o número de indicadores identificados, estamos com mais ou menos problemas na democracia. Então, o primeiro indicador é a rejeição de regras democráticas no jogo político. O segundo ponto é a negação da legitimidade dos adversários políticos, como a colega falou. Também o ponto 3 é a tolerância ou o encorajamento da violência. E o ponto 4 é a prontidão para restringir as liberdades civis dos oponentes, incluindo a mídia. Então, eles acabam enfraquecendo, inclusive, a mídia. Geralmente, os políticos de perfil autoritários não suportam as frustrações inerentes da democracia, onde às vezes se ganha, às vezes se perde eleições. A frustração é comum na política e pode ser bloqueada no Congresso e também no Judiciário. Vitórias parciais são inevitáveis. Um democrata é capaz de aceitar essas situações, já o outro não. Em alguns casos, líderes que não se pautam na democracia surgem em um ambiente democrático. Geralmente, eles vêm da democracia mesmo, usando o discurso de combater tiranias, regimes antidemocráticos. Eles usam todas as ferramentas para acabar com a democracia. O discurso de criação de um inimigo imaginário, no caso, ou de um grande esquema de conquista de poder, uma criação de que seus adeptos são os únicos democratas nacionais e defensores da democracia. E eles tornam suas atividades e métodos facilmente detectáveis como antidemocráticos, justificáveis para o seu público, como justificativa para a não aceitação de derrotas e de reveses políticos. Então, para a erosão da democracia seja efetiva, a sociedade tem que estar plenamente de acordo com os poderes. Terão independente a responsabilidade sobre a sociedade quando algum desses poderes se torna regulador de outro. Os conflitos acontecem, a erosão está consequente, mas cristalina na sociedade. Quem guarda a democracia, ali é claro, do seu povo, e a Constituição fica quem não cumpre o papel dos regimes autoritários. Em entrevista, o ministro Barroso também reflete um pouco sobre esse tema da erosão democrática. Ele afirma que as características dos vazamentos democráticos em um momento constitui que a democracia sucumbe mais sobre golpes de estados em gerais do que seus comandados. A erosão democrática vem a partir de líderes populares. Eles geralmente são eleitos pelo voto democrático mesmo. Eles acontecem geralmente pelos primeiros ministros e pelos presidentes. Uma vez que no poder, tijolo por tijolo, eles vão acabando destruindo os pilares da democracia, concentrando o poder no executivo e esvaziando o Congresso. Então, eles sempre perseguem os líderes de oposição, demonizando a imprensa, mudando sempre as regras do jogo e atacando as Supremas Cortes, as Cortes Constitucionais. Daí se pode citar 3 fenômenos que estão ligados, que se fundiram para produzir a erosão democrática. A erosão democrática afetou, inclusive, países com democracia tradicional consolidada, que é o caso dos Estados Unidos e do Reino Unido. Essas são as 3 forças, são diferentes, mas se unem, que são o populismo, o extremismo e o autoritarismo. Biden, ao abrir uma reunião na Cúpula das Américas, não foi à toa que disse que em um momento em que a democracia está sob ataque, o mundo todo deve se unir e renovar a convicção de democracia, e não só o fator definidor da história americana, é ingrediente essencial para o futuro das Américas. Nesse sentido, vários discursos justificáveis como raiz
politicamente incorretos que voltam à cena apenas ressaltam que os discursos misóginos, racistas e homofóbicos e preconceituosos estão resguardados em parte da população, podando a participação de minorias ou classes menos representativas na sociedade. O policiamento frente ao discurso de ódio e supremacistas justifica a liberdade de expressão, devendo estar cada dia mais atento, pois em tempos que estamos precisamos presenciando são tempos de democracia. Então, essa erosão é plena quanto mais. Ok, então dando prosseguimento, e na verdade concluindo o assunto, né, que, diga-se de passagem, é muito interessante, bem atual. O professor Sérgio Luiz, ele fez observações importantíssimas no desenvolvimento deste trabalho, e assim, realmente a gente vê que hoje a erosão democrática, ela realmente é um assunto, um fato, infelizmente, muito presente na sociedade, não só na brasileira, na sociedade global. Então, para concluir esse nosso estudo, segundo assim, a Organização das Nações Unidas, o mundo contemporâneo, ele é constituído por 193 países. Ele não é tão democrático. No contexto do Democracy Index, um dos principais indicadores internacionais sobre a democracia, ele é publicado anualmente pelo The Economist, e ele evidenciou certa recessão democrática global. Segundo o artigo, quase metade dos países do mundo podem ser considerados democracias de algum tipo, mas o número de democracias plenas diminuiu de 20 em 2015 para 19 em 2016. Em razão do conturbado processo eleitoral, os Estados Unidos foi rebaixado de uma democracia plena para uma democracia defeituosa. Então, a gente já vê que o número já é pequeno e está diminuindo ainda mais. A erosão da democracia, então, ela não é novidade. Talvez agora, pela forma com que é estudado, catalogado, fica mais claro e possível nós analisarmos. Mas, sistematicamente, em meio às democracias globais, movimentos que promovem regimes totalitários e antidemocráticos, eles são gerados ciclicamente. Então, há períodos de plena democracia e outros períodos nem tanto, normalmente agravados por alguma crise mundial ou local. Quando isso ocorre, a erosão da democracia, ela leva à própria erosão do respeito aos direitos humanos, o direito de ir e vir, o direito da privacidade, o direito de discordar, de fazer oposição, o direito às manifestações e até as garantias básicas frente ao Estado começam a enfraquecer. O judiciário corrompido com juízes parciais, julgamentos viciados, regras adaptadas para satisfação de uns e controle de outros, é uma sequência que leva à própria supressão dos direitos básicos do cidadão. A erosão da democracia, ela consiste em uma perda gradual dos atributos democráticos de um sistema político, de forma quase imperceptível, mas constante. O processo ele é imperceptível, mas o resultado ele é impactante. É semelhante àquele experimento do sapo na água quente. Ele não percebe a água ferver, mas de repente, quando se dá conta, a água já está fervendo. No Brasil, o discurso cada vez mais descolado do respeito dos direitos fundamentais levanta muitos questionamentos sobre a erosão democrática brasileira, iniciada no governo do atual presidente. Ailton Krenak, que é um líder indígena, ele questiona em relação ao avanço do discurso bolsonarista. Ele tem, segundo ele, tem 500 anos que os índios estão resistindo. Eu estou preocupado com os brancos. Como que vão fazer para escapar dessa? Ou seja, ele não descola da realidade o discurso dele. Então, assim, não há maneira de evitar a erosão democrática senão o conhecimento pleno da Constituição, da responsabilidade de seus poderes, da limitação das ideias pragmáticas e sensacionalistas e das atitudes que agridem aos direitos humanos. Em todos os casos de erosão democrática, portanto, o que se percebe é uma falência dos direitos administrativos e da máquina pública. E é nessa ineficiência, nessa incompetência que os líderes antidemocráticos se fazem usurpadores dos valores democráticos e que podem iludir com discursos populistas e fáceis uma parte da população e silenciar a outra parte que não concorda com o fim da democracia ou com a perda de seus direitos. Novamente, eu
quero agradecer ao professor Rogério, professor Sérgio, as colegas Aline e Marcele, por um tema tão pertinente, tão gostoso de estudar. A palavra é sua, professor Sérgio. Eu agradeço a todos, ao Marcelo, a mim, ao Beri, que fizeram uma grande pesquisa, eu achei muito interessante. Gostaria de priorizar, por exemplo, que a importância, quando a gente discutiu o Estado de Direito, né, quando veio a democracia, é que um dos principais fatores, por exemplo, de proteção do ser humano é o sistema de pesos e contrapesos, né, a independência dos poderes. E nos países que têm a democracia erodida, esse sistema vai à falência. E esse sistema, que nem o poder judiciário, ele é um poder contra-majoritário. Ele é um poder que visa defender justamente as minorias. E as minorias perdem no voto, perdem no executivo. Perdem no legislativo porque não tem voto para eleger quantidade de deputados. Quem que vai resguardar o direito da minoria? É o poder judiciário. Então, num sistema autoritário, quando os três poderes passam a se concentrar ou defender a mesma coisa, as minorias passam a perder. Isso aconteceu em vários países, aconteceu isso. Né? O que eles falam de limpeza étnica, nada mais é do que a expressão máxima de uma maioria esmagando uma minoria de consideração. E eu achei interessante, que nem a Marcelo falou, a Aline também tocou nesse tópico, né, que o ataque às instituições. Quando as instituições deixam de ser independentes, as instituições passam a ser atacadas ou a ser controladas, que nem o caso da polícia, ser controlada pelo detentor executivo, o caso da Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público passar a investigar só quem fala alguma coisa contra o governo, contra o governo de plantão, falta de independência de atuação. Então, você tem a crítica ao sistema eleitoral, que é algo latente em todos os países que passam por esse processo de erosão. Então, há uma série de características, né, que acontecem em vários países. Né? Eu acho que, nisso, acho que eu vou devolver a palavra ao professor Rogério. Agradeço de novo a Aline, a Marcelo e o Alberi pelo trabalho desenvolvido. Né? O próximo colóquio vai exemplificar e colocar as características mais identificando os países que isso aconteceu recentemente, né? Que eu acho que é um trabalho interessante de todos assistirem também, né? E participar da discussão. E abro a palavra aí para quem quiser dizer mais alguma coisa nesse tema. Rogério. Bom, primeiramente, eu lembro mais uma vez, para quem não assinou ainda a lista de presença que está no chat, que não deixe de assinar, que é a lista de presença de vocês, tá? Alguns comentários. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguns comentários que eu vou fazer vão lá nos patronos, né? Eu coloquei ali a Cristina Chivanzi Romanó junto com o Rui Barbosa. Por quê? Qual que é a ligação dos dois? AIA. AIA, nos Países Baixos, a gente conhece como Holanda, mas o correto é Países Baixos, né? A AIA é a capital dos direitos humanos do mundo. Só que uma coisa interessante lá nos Países Baixos, né? Você conhece que os Países Baixos têm a capital como Amsterdã. Mas os Países Baixos têm duas capitais. Amsterdã é a capital administrativa, mas o rei e a rainha dos Países Baixos ficam em Haia. Então, a capital no executivo seria o primeiro-ministro em Haia. Fica em Haia, né? E os órgãos administrativos, como se fossem os ministérios, ficam em Amsterdã. E Amsterdã está no meio do mar, porque no passado aquilo lá era mar. E o Rui Barbosa, quando ele ia discursar em Haia, ele perguntava qual língua que vocês querem que eu fale. Ele falava 6, 7 línguas. A Cristina Chivanzi Romanó eu coloquei porque ela foi procuradora ou promotora no Tribunal Penal Internacional e ela é curitibana. Então, ela é curitibana, isso que me chamou a atenção. E ela atuou no caso do
Slobodan Milosevic, que é da ex-Iugoslávia, que a Iugoslávia não existe mais. E quando o processo estava concluído para julgamento, ele morreu na prisão. Teve um problema no coração e morreu na prisão. Então, o caso não foi julgado. Nós tivemos o Tribunal Penal Internacional, uma promotora, que foi a Cristina Chivanzi Romanó, tivemos uma juíza, que é a Silvia Steiner, ela é paulista, e, inclusive, vou trazer lá naquele evento que eu faço, Sábado Saber, uma pessoa que é advogado, o Ricardo, ele é advogado em Haia, ele é advogado no Tribunal Penal Internacional. Então, eu vou trazer ele para fazer uma palestra lá no Sábado Saber, né? Então, é um órgão assim que eu fiz questão de fazer, colocar pessoas ligadas que quase não se fala. Pouca gente conhece a Cristina Chivanzi Romanó. Mesmo na época que ela atuou, pouca gente conhecia. Então, por isso que eu coloquei a atuação dela, né? Nós falamos da Frida Kahlo, né? E lá no México tem uma história importante, né? O Trotsky, ele fugiu da Revolução do Stalin e foi asilado no México. E no México, o Estado do México deu toda a proteção do mundo contra a sua integridade física, e alguém conseguiu se infiltrar e assassinou Trotsky lá no México. Essa pessoa que assassinou Trotsky foi condenado, cumpriu 20 anos de prisão no México, daí voltou para a ex-União Soviética, né, e foi condecorado como herói por Stalin. Então, coisas interessantes. E uma pessoa que fugiu do regime... Só desculpa lhe interromper, professor. Foram 2 atentados. Foram dois, não Inclusive, sabia. foram 2 atentados, e esse segundo, que foi certo, ele se infiltrou no escritório dele, adquiriu toda a confiança e matou ele com uma peça, inclusive que está no museu, do próprio gabinete dele, com uma paulada na cabeça. Então, é interessante, né? E lá na época que era moda o regime, mais tarde isso foi mais tarde. Obrigado, Alberi, aprendendo sempre com você, essa parte eu não sabia. Lá para frente, até eu estou pensando se coloco ela como patronessa ou não, que era a época dos regimes totalitários, né? Nazismo, fascismo, a pronúncia é fascismo, mas podem falar fascismo, franquismo, salazarismo, e lá no regime totalitário da Espanha, tem uma pessoa que lutou muito contra o regime, chegou um tempo que ou ela fugia ou ela era morta. E essa pessoa era atriz, fugiu para o México. Está lembrando do México agora, né? E lá no México, ela tinha um amigo que estava montando um programa de televisão humorístico e colocou ela no elenco. E ela nunca mais conseguiu voltar para a Espanha, que era a terra dela. É a Angelina Fernandes, que é a bruxa do 71. Então, pouca gente sabe que a bruxa do 71 foi revolucionária na Espanha, fugiu, e ela era amiga do Roberto Bolanhos, que era o Chaves, e o Chaves acolheu ela no México, né? Aposto que ninguém sabia disso, né? Tá? Nós temos uma história também com a Elke Maravilha aqui no Brasil, que ela era estrangeira, só que eu tenho que me aprofundar mais. Então, são pessoas assim que a gente vai lembrando, né? Aqui no grupo de pesquisas, uma coisa que eu não me conformava, que tudo que é academia de letras só tinha patrono. Era raro ter uma patronessa. Eles falam, mas não tem tanta mulher. Eu achei mais de 60 aqui, não achei? Mulheres, assim, importantes na vida da gente, né? Outra coisa, eu falei dos Países Baixos, né? A rainha dos Países Baixos, vou chamar de rainha, mas depois eu explico por quê. Ela é argentina e a rainha da Suécia é brasileira. Então, a rainha da Suécia é brasileira. Outra curiosidade, né? Só que não existe, onde tem rei, não tem rainha. Na prática, não se usa muito esse termo técnico. Mas a palavra rei, aonde tem rei, não tem rainha, onde tem rainha, não tem rei. Porque rei e rainha é aquele que governa. A mulher do rei é a princesa. E o marido da rainha é o príncipe. Então, lá no Reino Unido, nós só temos a rainha Elizabeth. O marido dela é chamado de príncipe, né? Então, existe essa diferença. Só que costuma se chamar rei e rainha na informalidade. Então, existe esse aspecto. Outra coisa que nós falamos aqui foi do populismo.
Então, o populismo. Então, eu vou lá para a teoria de Karl Weber, ou Karl Weber, né? Ou Karl Maximilian Weber, ou Max Weber. E eu tenho um carinho muito grande, eu sou fã do Max Weber, tanto que a minha mãe tem o sobrenome de Weber, então eu tenho no sangue, né? Que a pronúncia é Weber, né? E ele criou aquela teoria da dominação, que ele diz que tem três formas que um líder domina o povo, né? Uma que é a dominação tradicional, que a pessoa elege um governante porque ou tem medo ou porque depende dele. Então, o coronelismo lá. As pessoas votavam no coronel porque ou eles perdiam o sustento ou tinham medo da violência do coronel. Daí tem a dominação carismática. As pessoas gostam daquela pessoa porque ela tem um carisma, ela é bonita, ela é artista. E a dominação racional, que é aquela pessoa que legisla, ela é escolhida pela competência e pela técnica. Só que, geralmente, a pessoa que é técnica, ela não tem muito carisma, então ela não consegue ganhar uma eleição. Vocês podem notar que os melhores senadores que nós tivemos hoje foram os suplentes que assumiram, né? Notem isso, né? Porque os suplentes, eles são técnicos e eles estão ali para preencher uma suplência. Então, são pessoas assim, que não são devotos, né? Estão ali para fazer a chapa, né? Elas acabam assumindo e elas assumem tecnicamente. E o que é o populismo? O populismo, ela é uma mistura da dominação carismática com a dominação tradicional. Às vezes tem a racional também. Então, o populismo, quer dizer, é um ditador que o povo gosta. O governante é ditador? Mas as pessoas gostam dele mesmo como ditador. Uma vez eu vi uma reportagem na televisão e depois eu vi a mesma pessoa sendo entrevistada em outro canal. Então, tinha uma cidade do interior do Paraná que eles estavam com um problema sério de epidemia de saúde e o município não estava tomando providências, né? Daí entrevistaram, estavam todas as televisões por ali, e daí entrevistaram uma mulher, ela desceu a lenha, porque a prefeitura não faz, porque estão morrendo de dengue, porque estão morrendo. Toda aquela reclamação tradicional. Daí a pessoa saiu dali, veio o repórter de outra televisão e perguntou: o que você acha do prefeito? Ah, eu gosto dele. Isso é populismo, né? Quer dizer, ela não vincula os problemas do município, vamos falar para o Estado e para o país também isso, né? Dei o exemplo do município, com a atitude do prefeito. E uma das técnicas de marketing é criar o problema para resolver. É técnica de marketing. Então, o governante, ele cria o problema para resolver, daí ele sai como herói, não como criador do problema, né? Então, o populismo é isso, é um ditador querido, né? E esse carisma, geralmente, é trazido pelo marketing. O marketing que cria esse carisma, essa imagem da pessoa. Então, o populismo é isso, é uma mistura do ditador carismático contra ditador... Não, desculpa. É uma junção do dominador carismático com o dominador tradicional, aquele que governa pela violência ou pela dependência. Às vezes, eu vou dar um exemplo aqui de pessoas que conseguem ter os três. É populista, mas tem os três. Getúlio Vargas, tá? Getúlio Vargas, ele era carismático? Ele era querido pelo povo, né? Ele implementou a CLT quando ele estava perdendo a popularidade e o nazismo está desaparecendo. A ideia dele é trazer o nazismo para cá, mas o nazismo acabou antes. E daí, para adquirir popularidade, ele aprovou a CLT, criou a CLT, né? Então, o Getúlio Vargas, ele é carismático, porque o povo gostava dele. Ele é tradicional? Ele era ditador. E ele era racional, não na questão da legalidade, mas da competência ele era, porque ele tinha competência para o cargo. Ele foi um bom presidente. Achei. Quer que eu responda esse e-mail? Pode responder, tá? E então, daí, ali eu acredito que ele juntou os três, praticamente, né? Tá. Pensei que ele estava me chamando aqui, né? Do Douglas, né? Então, o Getúlio Vargas, eu acho que ele juntou essas três habilidades, né? Ele era competente? Era. A racionalidade é competência ou
ou cumprimento da lei, compliance. Que ele cumpria a lei, algumas leis ele cumpria, outras não, mas ele tinha competência. Ele tinha carisma? Tinha carisma. Ele era tradicional? Sim. Era ditador. Então, existe a soma de dominação tradicional com a carismática, para mim, que dá o populismo. Então, é assim que funciona. Eu falo para os meus alunos, né, a Aline foi minha aluna, que o problema não é você ser de esquerda, de direita ou de centro. O problema é você ser de extrema esquerda e extrema direita. Né? Porque nos Estados Unidos, ou você é de centro-esquerda ou de centro-direita. E não dá, a diferença do democratas e republicanos é muito pequena. É muito pequeno, quase nada, né? Então, isso que é o problema que eu acho das ideologias que nós temos hoje. Tá? Inclusive, Rogério, se me permite, Pode, um dos... Posso falar um pouquinho? pode falar. Não, um dos tópicos que falam justamente que para você amenizar essa situação, você tem que justamente isolar os extremos, né? A atuação, por exemplo, do Alexandre de Moraes no processo da fake news, né? Ele está isolando a extrema-esquerda, que é o PCO, e aquele gabinete do ódio, né? Ele está separando. Porque a internet é uma terra... A internet não é ruim e não é boa. Ela não tem essa questão de mal ou bom. Né? Ela é neutra. As pessoas que usam que fazem jogar, por isso tem que fazer essa separação. Mas um dos pontos que eles falam para você combater essa erosão democrática é justamente você isolar primeiro os extremos, depois você juntar, separar essa discussão de esquerda, direita, você defende tal coisa, não. No momento, a democracia pode ser a esquerda ou pode ser a direita, não é democracia. Então, o que você faz? O primeiro valor é a democracia que você vai defender. Então, você une a democracia para se unir. É o que tentou acontecer na Hungria. Eles tentaram fazer isso na Hungria, uniram partidos de esquerda, de direita, todos democráticos, liberal, o mais socialista, lá, tudo. Se uniram todos, escolheram os candidatos e tentaram derrubar. Só que depois que se consolida uma autocracia, realmente é muito difícil. É o momento anterior à consolidação da autocracia, que é nesse momento que todas as forças democráticas têm que trabalhar, deixar as diferenças de lado, as vaidades, que o problema da política também é muita vaidade. Isso a gente percebe, né? A vaidade de um contra a vaidade do outro e acaba tudo empurrado. Então, há mecanismos de você reverter isso. A Áustria reverteu, né, que um partido extremista chegou ao poder lá, mas as instituições dele reverteu. A Itália também reverteu um pouco disso, né? Eles tentaram uma eleição, derrubar o governo, extremistas italianos, né, que estavam no governo, acharam que saindo iam derrubar o governo. E o governo se uniu um grande frente e passou. Então, há formas de você evitar esse tipo de erosão, né? Das democracias ocidentais. A própria democracia americana, lá o Biden, por exemplo, nada mais foi do que um certo acordo entre muita gente que não se entendia, até republicanos que fizeram campanha para o Biden, e perceberam que o momento não era momento de brigas pequenas, né? Então, acho que tem isso que você falou é importante, que é o momento, sabe, todas as sociedades passam por isso, né? Então, obrigado, Sérgio. Por falar em democracia, que a gente está falando da vaidade, né? Que o Sérgio falou, né? A vaidade é uma das piores coisas que a gente enfrenta na vida hoje. Então, a pessoa, para ficar em projeção, ela faz qualquer coisa. Um governante, né? Eu estava lembrando que teve um aluno meu que
assim, no corredor, ele foi bater de frente comigo com o caso do Daniel Silveira, sabe? Bater de frente no sentido positivo, não no sentido negativo. Foi defendendo todo aquele discurso que o Daniel Silveira, que a perseguição do Supremo contra ele, liberdade de expressão, né? Daí eu olhei para ele e disse assim, você leu a decisão? Não, professor, não li. Aonde você viu essa informação? Ah, eu vi, me passaram essas informações. Eu disse, você estudou na Unisap, né? Então, são aulas da Unisap. Então, eu vou fazer o seguinte, você vai lá, se precisar de ajuda, você vai lá no site do Supremo, pega o voto do relator, mais um voto vencedor e os dois vencidos. Lê inteiro. Se você não entender, eu te ajudo a interpretar. Depois você vem discutir comigo. Tá? Então, as pessoas estão muito hoje no achismo, né? Porque é assim, porque é assado. Pega um lado só da opinião, assiste só um canal de televisão, tá naquele grupo fechado com pessoas que sempre estão do mesmo lado, você não vai ter o contraditório, né? E é assim que nós estamos hoje, né? Então, eu disse, olha, espero que ele leia a decisão, que eu discuta com ele, que eu li todas as decisões, né? Tenho minha posição, mas não vou me manifestar aqui, né? Então, eu disse para ele, leia todas as decisões. Um outro aluno veio com essa história que a urna é fraudada, aquela história que se escutam, né? Porque não tem como fiscalizar. Eu olhei para ele e disse, você já foi mesário? Ele disse, não, nunca fui. Então, se candidata para mesário voluntário. Você vai ver todos os processos da urnas, desde das erésimas até o boletim, você vai ter curso sobre isso. E assista às auditorias. Depois você vem conversar comigo. Entendeu? Tá lá, mesário voluntário, algumas faculdades aí conta até como atividade complementar, a nossa não conta, né? Então, vá lá que você vai viver a auditoria da UNA, você vai viver o processo democrático. Você vai estar dentro do processo democrático que você vai ver, né? E nesse ponto, uma aluna também já me falou assim, não, professor, eu trabalhei como mesário e contou como é que funcionava. Mas eu disse assim, então, veja como é que é para depois discutir. O problema, isso eu falei para a turma daí, né? O problema é você discutir só com as conclusões que vocês escutam sem analisar o meio. É utilitarismo, né, Sérgio? Isso não é utilitarismo? Os fins justificam os meios, né? Então, é nesse sentido que eu disse para as pessoas, né? Tá? O problema de eu falar do caso do Daniel Silveira é meio complicado. Porque o que se fale lá dentro, alguém vai dizer que você é de esquerda, que você é de direita. Né? E eu sou a justiça eleitoral. Então, eu não posso comentar muito em sala de aula sobre isso. O Sérgio também é complicado, né, Sérgio? Né? Eu tenho uma posição técnica sobre isso, sem entender para um lado ou para o outro. Né? Mas não posso falar aqui que é meio complicado. Tá certo? Mais alguém quer se manifestar? Sérgio, tem mais alguma? Só queria complementar, pessoal, que esses temas, mais uma vez, porque eu acho muito bacana sobre isso, todos esses temas que nós discutimos no grupo de pesquisas, esse ano nós tivemos a honra de que quem estruturou esses temas foi o Sérgio, chama de professor Sérgio, tá? Então, o professor Sérgio que estruturou todos esses temas do nosso 8º grupo de pesquisas em Direito Eleitoral e Ciência Política. E, mais uma vez, eu agradeço ao Sérgio por esse carinho, por essa dedicação. E o Sérgio, ele está desde os primeiros... O Sérgio começou como integrante do grupo de pesquisas, depois se transformou em coordenador, né, Sérgio? Então, e é um grande colega, né? Um grande colega, ele e a Maria Ângela, esposa dele, que trabalha no tribunal também. E eu gostaria muito de agradecer a sua participação, seu carinho e seu empenho de sempre. Tá certo? E agradeço também a presença do Alberi, da Aline, da Daphne, da Inês, da Marcele, do Sérgio, da Tânia e de alguém que teve que sair antes. Quem não assinou ainda a lista de presença, assine antes de eu encerrar o chat, que senão depois ele desaparece. Tá certo? Se eu esqueci de alguém dessas pessoas, me desculpe. Então, pessoal, um abraço fraterno e até a próxima edição do 5º colóquio do Grupo de Pesquisas em Direito Eleitoral e Ciência Política. Um abraço para todos. Um abraço fraterno, como sempre digo, né? Até mais.
Obrigado para o professor Rogério e para o professor Sérgio. Deixa eu tirar a gravação.